Imagine um rio escuro cortando a madrugada. Um vapor brasileiro avança devagar, com o casco rangendo, levando malas, documentos oficiais e um homem que acredita estar indo apenas assumir um cargo público. Ele talvez esteja pensando em papelada, política local, problemas de província. Mas, em poucos minutos, esse navio vai ser cercado. O homem vai ser preso. E uma guerra que parecia impossível vai começar a engolir 4 países. Agora pensa no tamanho do absurdo. Um país pequeno, sem saída para o mar, decide enfrentar Brasil, Argentina e Uruguai ao mesmo tempo. Não em discurso. Não em ameaça vazia. Em campo de batalha. Com canhões, navios, pântanos, crianças e soldados, cidades destruídas e um líder que, até o último instante, vai preferir morrer a se render. Essa é a Guerra do Paraguai. Mas não aquela versão seca de livro escolar, com datas enfileiradas e nomes que parecem estátuas. Essa história começa como um presságio. Um navio capturado no rio. Um império humilhado. Um presidente paraguaio convencido de que estava salvando o próprio país. E uma pergunta que vai ficar cada vez mais sombria: Solano Lopes estava defendendo o Paraguai, ou arrastando seu povo para um abismo sem volta? Em novembro de 1864, o vapor Marquês de Olinda navegava pelo rio Paraguai levando Frederico Carneiro de Campos, novo presidente da província de Mato Grosso. Ele estava a caminho do cargo. Nada ali parecia o início de uma catástrofe continental. Só que forças paraguaias interceptam o vapor. O navio é tomado. A autoridade brasileira é presa. E, naquele instante, a água deixa de ser caminho. Vira fronteira de guerra. Para o Império do Brasil, aquilo foi uma afronta direta. Um navio brasileiro capturado. Um representante imperial preso. Era como se o Paraguai tivesse encostado uma faca no orgulho de Dom Pedro II. E impérios têm um medo antigo: parecer fracos. Mas, do outro lado, em Assunção, Francisco Solano Lopes via o mundo de outro jeito. Para ele, o Paraguai estava cercado por gigantes. O Brasil era enorme, monárquico, rico em território e influência. A Argentina tentava consolidar seu poder. O Uruguai vivia em crise, disputado por forças internas e externas. E o Paraguai, pequeno e sem saída para o mar, olhava para tudo isso como alguém trancado numa sala onde as paredes começam a se mover. Só que Lopes não governava um país indefeso. O Paraguai tinha arsenais, fundições, estaleiros, ferrovia, telégrafo e um exército organizado para os padrões da região. Era um país fechado, desconfiado, centralizado, mas não era fraco do jeito que seus inimigos gostariam de imaginar. E talvez aí estivesse o perigo. O Paraguai era forte o bastante para desafiar, mas pequeno demais para errar. A faísca veio do Uruguai. O Brasil interveio na política uruguaia contra o governo ligado aos blancos. Lopes avisou que não aceitaria aquela intervenção. Para ele, se o Brasil mandasse no Uruguai sem reação, depois poderia mandar em qualquer lugar da região. Talvez até no Paraguai. Então ele fez uma aposta: se respondesse com força, obrigaria os vizinhos a recuar. Mas guerra não é mesa de xadrez limpa. Guerra é tabuleiro molhado de sangue, onde a peça que você move hoje pode esmagar sua própria casa amanhã. Lopes captura o Marquês de Olinda. Depois, invade Mato Grosso. No começo, parece uma jogada brilhante. Mato Grosso era distante, difícil de defender, longe do centro do império. As tropas paraguaias avançam, tomam posições, capturam armas, ocupam áreas estratégicas. A notícia se espalha como fumaça: o Paraguai atacou o Brasil e está vencendo. Só que as primeiras vitórias são perigosas. Elas embriagam. Fazem o líder acreditar que o destino está obedecendo. E talvez Lopes tenha começado a acreditar exatamente nisso. No Brasil, a reação foi de choque e fúria. O Império não podia aceitar aquela humilhação. Mas também não estava pronto para o tipo de guerra que vinha. O Brasil tinha tamanho, população, dinheiro e marinha. Só que transformar tudo isso em soldados marchando por rios, matas, brejos e distâncias absurdas era outra história. O mapa parecia simples visto de uma sala no Rio de Janeiro.
Mas o mapa não mostrava mosquito. Não mostrava febre. Não mostrava lama prendendo a bota de um soldado até ele cair de joelhos. E aí Lopes comete o movimento que muda tudo. Para pressionar o Brasil pelo sul e chegar ao Uruguai, ele precisava passar pela Argentina. Pediu autorização. A Argentina negou. Então Lopes decidiu atravessar mesmo assim. Em abril de 1865, tropas paraguaias invadem Corrientes. Foi nesse momento que a guerra cresceu dentes. A Argentina entra no conflito. O governo uruguaio colorado, apoiado pelo Brasil, também se junta. Nasce a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra Paraguai. 3 contra 1. Mas não imagine 3 países unidos por amizade. Era uma aliança de interesses. O Brasil queria punir Lopes e proteger sua influência. A Argentina queria afirmar autoridade e impedir invasões. O Uruguai queria manter o novo governo no poder. Todos seguravam a mesma corda, mas cada um puxava por um motivo diferente. E do outro lado estava o Paraguai, sozinho, orgulhoso, armado e cada vez mais preso à própria aposta. A partir daí, a guerra começa a entrar na vida de gente que nunca decidiu nada. No Brasil, homens pobres, voluntários, recrutados à força, libertos e escravizados enviados como substitutos foram jogados na máquina da guerra. Muitos talvez nem soubessem apontar o Paraguai no mapa. Saíram de casa ouvindo promessa de honra, salário, liberdade ou dever patriótico. Mas o que esperava por eles não era glória. Era calor, fome, doença e um inimigo que conhecia cada curva do terreno. No Paraguai, a mobilização também foi total. Homens foram chamados para o exército. Mulheres passaram a sustentar plantações, casas, oficinas, transporte e cuidado dos feridos. Crianças viam pais, irmãos e vizinhos marchando, e aprendiam cedo demais que uma nação em guerra não pede licença para entrar na infância. E havia um personagem silencioso nessa história, o rio. Na Guerra do Paraguai, os rios eram estradas, muralhas e armadilhas. Quem dominasse as águas controlaria soldados, munição, comida e notícias. Sem os rios, exércitos inteiros ficavam cegos. Por isso, logo no começo, havia uma pergunta escondida por trás de todos os discursos: quem mandaria na água? A resposta veio em Riachuelo. Em junho de 1865, a esquadra brasileira estava no Rio Paraná, perto da foz do riacho Riachuelo. O plano paraguaio era atacar de surpresa, destruir os navios brasileiros e quebrar a espinha da guerra antes que a Tríplice Aliança ganhasse força. Se desse certo, Lopes talvez forçasse uma negociação. Talvez provasse que o Paraguai era pequeno só no mapa. Mas a guerra ama destruir a palavra talvez. O ataque atrasa. A surpresa falha. E quando os navios paraguaios aparecem, os brasileiros conseguem reagir. O rio vira caos. Canhões disparam. Madeira estoura. Ferro rasga ferro. Homens caem na água e tentam nadar entre destroços, fumaça e sangue. Não existe música heroica ali. Só grito, vapor quente e o som seco da morte chegando por todos os lados. O almirante brasileiro Barroso toma uma decisão brutal: usar os próprios navios como arietes, batendo contra as embarcações paraguaias. A batalha naval vira pancada corpo a corpo sobre a água. E quando termina, a força paraguaia no rio está quebrada. Riachuelo não encerra a guerra, mas fecha uma das últimas portas de esperança rápida para Lopes. Sem controlar os rios, o Paraguai ainda podia resistir, ferir, atrasar. Mas já não podia respirar como antes. O bloqueio começaria a apertar. O isolamento ficaria mais cruel. E aquela guerra, que talvez tivesse sido imaginada como um golpe rápido, começaria a virar uma descida para o fundo. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Porque depois dos navios viriam os pântanos. A guerra entra numa fase mais lenta, mais suja, mais desesperadora. Os aliados precisam avançar pelo território paraguaio, mas cada passo cobra um preço. Não era só enfrentar soldados. Era enfrentar calor, doença, lama, mosquito, rio, fome e distância.
Um homem podia escapar de uma bala e morrer dias depois tremendo de febre numa barraca, chamando por casa. No começo, muita gente imaginava uma campanha rápida. Um ataque, uma resposta, uma vitória, um tratado. Mas agora os soldados entendem que entraram num lugar onde a própria terra parecia escolher vítimas. O chão afundava. O ar pesava. A água apodrecia. O corpo cansava antes mesmo do combate começar. E quando o combate vinha, não havia nada bonito. Só fumaça, pólvora úmida e homens obedecendo ordens que talvez levassem direto para a morte. Em maio de 1866, esse pesadelo ganha um nome: Tuiuti. Tuiuti foi uma das maiores batalhas já travadas na América do Sul. E ela começa com uma aposta de Lopes. Depois de perder espaço nos rios, ele precisava quebrar os aliados em terra. Precisava mostrar que o Paraguai ainda podia atacar. Precisava transformar medo em recuo. Então ele manda seus homens avançarem. Imagine milhares de paraguaios surgindo pelo terreno difícil, correndo, gritando, tentando romper as linhas aliadas antes que a artilharia fizesse o trabalho dela. Muitos já sabiam que a chance de voltar era pequena. Mas continuavam. Porque ali já não era só estratégia. Era obediência, orgulho, medo e uma ideia de pátria pesada demais para caber no peito. Do lado aliado, o choque é terrível. Brasileiros, argentinos e uruguaios seguram posições sob pressão brutal. Há momentos em que parece que tudo vai ceder. O soldado vê a massa inimiga chegando e sente aquele segundo gelado em que o corpo entende a morte antes da cabeça pensar. Então os canhões falam. A artilharia aliada rasga as colunas paraguaias. O campo se transforma num açougue aberto. Homens caem uns sobre os outros. Cavalos gritam. A fumaça cobre o sol. O cheiro de sangue quente mistura com capim pisoteado e pólvora. Tuiuti termina como vitória da Tríplice Aliança, mas chamar aquilo de vitória parece quase indecente diante do chão coberto de corpos. O Paraguai perde milhares de homens. Para um país pequeno, isso era uma ferida gigantesca. Mas aqui vem a parte que assusta: mesmo assim, ele não desaba. E quando um país perde tanto e continua lutando, você percebe que não está enfrentando apenas um exército. Está enfrentando uma sociedade inteira sendo arrastada para dentro do fogo. Depois de Tuiuti, a guerra não fica mais simples. Fica mais amarga. Os aliados sabem que podem vencer, mas também percebem que cada vitória vai custar caro. E Lopes, em vez de aceitar que a guerra começou a fugir do controle, se fecha ainda mais na ideia de resistência total. Agora o grande obstáculo tem nome de fortaleza: o Maitá. O Maitá era como um cadeado no rio Paraguai. Canhões, trincheiras, defesas, correntes, terreno difícil. Para os paraguaios, era o escudo da pátria. Para os aliados, era a porta que precisava cair. Mas algumas portas não se abrem. Elas devoram quem tenta passar. Durante meses, o Maitá segura o avanço. Os aliados bombardeiam, cercam, manobram, tentam cortar suprimentos. Os paraguaios resistem. Cada dia que a fortaleza continua de pé vira combustível para o orgulho paraguaio e veneno para a paciência dos aliados. Enquanto isso, os acampamentos apodrecem. A doença corre mais rápido que notícia. Cólera, febre, disenteria. Soldados morrem sem ver o inimigo. Morrem com a pele ardendo, os olhos fundos, a boca seca. Morrem longe de casa, sem glória, sem frase final, sem retrato bonito. E do lado paraguaio, a população começa a sentir a guerra entrando em tudo. Na comida que falta. No homem que não volta. Na criança que para de brincar porque agora entende o som dos tambores. Nas mulheres que plantam, carregam, curam, enterram e continuam de pé porque alguém precisa continuar. Esse é o lado que os mapas escondem. Mapa mostra a seta. Não mostra a mãe esperando o filho. Mapa mostra a linha de avanço. Não mostra a panela vazia. Mapa mostra a fortaleza. Não mostra o menino ouvindo que o pai morreu perto de um rio que ele nunca viu. E a guerra continua.
Em 1868, a esquadra brasileira finalmente força a passagem por Humaitá. Imagine navios encouraçados subindo o rio à noite, enquanto canhões paraguaios disparam das margens. A água explode ao redor dos cascos. O ferro geme. Dentro das embarcações, homens ficam em silêncio, esperando o impacto que pode transformar tudo numa tumba de metal. Quando a passagem acontece, a mensagem é clara: o escudo está rachando. Pouco depois, Humaitá cai. Mas a guerra se recusa a terminar. Lopes recua. Leva o governo para o interior. Reorganiza o que resta. Cada derrota vira mais um motivo para continuar. Quanto mais sangue já foi derramado, mais difícil fica admitir que talvez tudo tenha sido em vão. Depois de Humaitá, os aliados avançam para combates ainda mais duros. Itororó. Avaí. Lomas Valentinas. Nomes que parecem pontos no mapa, mas que para quem esteve lá foram portas abertas para o inferno. Em Itororó, a luta se concentra numa ponte. E ponte em guerra é cruel. Todo mundo sabe por onde você precisa passar. O inimigo também sabe. Não existe mistério. Só coragem, desespero e corpos caindo no mesmo caminho. Os soldados avançam sob fogo. Recuam. Avançam de novo. A ponte parece pequena demais para tanta morte. No meio do caos, nascem cenas que depois viram memória nacional. Mas por trás de qualquer frase bonita havia lama, grito e gente despencando. Os aliados vencem. Depois vencem em Avaí. Depois esmagam as posições paraguaias em Lomas Valentinas. A essa altura, o exército de Lopes já está sendo quebrado por dentro. Oficiais caem. Soldados experientes desaparecem. Munição falta. Comida falta. Esperança falta. Mas Lopes escapa. E essa fuga muda o tom de tudo. Porque depois de Lomas Valentinas, a lógica diria: acabou. A capital está aberta. O exército principal foi destruído. O país está exausto. Agora vem rendição. Mas a lógica já tinha abandonado essa guerra fazia tempo. Em janeiro de 1869, tropas brasileiras entram em Assunção. A capital paraguaia está vazia de alegria, força e futuro. Ruas silenciosas. Casas abandonadas. Famílias escondidas. Uma cidade que não parece conquistada. Parece drenada. E mesmo assim, Solano Lopes não se rende. Ele foge para o interior com o que resta do governo, do exército e da própria obsessão. A guerra deixa de parecer uma disputa entre estados e começa a parecer uma caçada. Um país inteiro sendo puxado para dentro do mato por um líder que já perdeu quase tudo, menos a vontade de continuar. E é aí que a pergunta fica venenosa. Quando resistir deixa de ser coragem? Quando vira condenação? E quando uma guerra começa a pedir crianças, quem ainda tem coragem de chamar isso de honra? Porque o Paraguai já não tinha homens suficientes. A guerra tinha comido adultos, oficiais, camponeses, trabalhadores, pais de família. Então começaram a aparecer adolescentes. Depois meninos. Crianças com uniforme grande demais. Crianças carregando armas maiores que os braços. Crianças tentando parecer soldados porque os adultos tinham transformado infância em munição. E então vem a Costa Nu. Agosto de 1869. O nome parece pequeno. Quase delicado. Mas o que aconteceu ali não tem delicadeza nenhuma. As forças aliadas encontram tropas paraguaias formadas em grande parte por meninos e adolescentes. Do lado brasileiro, soldados avançam cumprindo ordens. Do lado paraguaio, garotos tentam segurar uma guerra que já não cabia nos ombros de ninguém. Alguns relatos falam de meninos com bigodes falsos desenhados para parecerem mais velhos. A verdade central é suficiente: havia crianças no campo. E quando uma guerra chega nesse ponto, ela já perdeu qualquer desculpa bonita. O combate é brutal. O campo pega fogo em partes. A fumaça cobre tudo. Mulheres tentam proteger os jovens, socorrer feridos, gritar nomes, procurar filhos.
O chão vira confusão de poeira, tiros, cavalos, chamas e corpos pequenos demais para aquele lugar. Imagina um menino que meses antes brincava no quintal, ouvia a mãe chamar para comer. Agora ele está segurando um fuzil, tentando não tremer, vendo soldados se aproximarem. Ele não entende tratados. Não entende geopolítica. Ele só sabe que mandaram ficar. E ele ficou. Essa é a parte que quebra. Porque adulto inventa a guerra, mas criança herda o incêndio. A costa não se tornaria uma ferida profunda na memória paraguaia. O país lembraria aquele dia como símbolo do sacrifício de seus filhos. Mas por trás do símbolo existe uma cena impossível de limpar, uma nação destruída oferecendo sua infância para atrasar o inevitável. E mesmo depois disso, Lopes continua. A essa altura, não se trata mais de vencer. Todo mundo sabe que o Paraguai não vai vencer. A pergunta agora é outra. Quanto ainda precisa morrer antes que a derrota seja aceita? Enquanto Lopes foge pelo interior, o medo cresce do próprio lado paraguaio. Quando a derrota não pode ser explicada só pelo inimigo, o poder começa a procurar traidores. Oficiais, parentes, pessoas próximas ao governo, todos podem virar suspeitos. E um país que já sangrava por fora começa a sangrar por dentro. Do lado aliado, também não existe pureza. O Brasil está vencendo, mas a guerra cobra caro. Muitos soldados brasileiros eram pobres, libertos, negros, escravizados enviados para lutar no lugar de seus senhores. Homens que o próprio país tratava como inferiores foram usados para defender a honra da pátria. O império precisava do sangue de homens aos quais negava liberdade plena. Essa contradição voltaria com os veteranos. Voltaria na força crescente do exército, na pergunta que incomodava: se um homem pode morrer pelo Brasil, por que não pode ser livre no Brasil? A guerra ainda não tinha terminado, mas já mudava os países que participavam dela. No Paraguai, ela mudava tudo de forma brutal. Famílias desapareciam. Mulheres sustentavam a vida. Crianças cresciam cercadas por ausência. A nação não estava apenas perdendo batalhas. Estava perdendo geração, futuro, continuidade. E Lopes seguia. Mais ao norte, com menos gente, comida, munição, realidade ao redor. O homem que no começo parecia apostar alto para proteger o Paraguai agora parecia incapaz de separar a própria sobrevivência da sobrevivência do país. Talvez ele acreditasse que render-se seria pior do que desaparecer. Então ele continua andando. E atrás dele vai o resto de uma guerra que já virou sombra. Mas toda caçada termina quando não resta mato suficiente para esconder o fugitivo. E o caminho agora levava para Cerro Corá. Cerro Corá não parecia o fim de uma guerra. Parecia o último quarto escuro de uma casa já destruída. Março de 1870. Solano Lopes está no norte do Paraguai com um grupo pequeno, faminto, cercado por mata e medo. Assunção caiu. Humaitá caiu. Os grandes exércitos paraguaios foram esmagados. Crianças já tinham sido jogadas no fogo. Mulheres já carregavam a nação nas costas. Mas Lopes ainda não se rende. Ele segue como se parar fosse pior do que morrer. Talvez acreditasse que a rendição apagaria o Paraguai. Talvez já não separasse a própria honra da sobrevivência do país. Depois de tanto sangue, admitir derrota parecia transformar todos os mortos em nada. Esse é um dos venenos mais perigosos da guerra. Chega uma hora em que o líder não continua porque pode vencer. Continua porque não suporta encarar o preço de ter perdido. As tropas brasileiras alcançam o acampamento em Cerro Corá no dia 1º de março de 1870. A cena é rápida, confusa, brutal. Tiros. Gritos. Correria. Homens exaustos tentando proteger um presidente que já não governa quase nada. Lopes é ferido. Tenta escapar. É perseguido. E então vem a frase que entraria para a memória paraguaia como pedra sagrada: morro com minha pátria. Talvez ele tenha dito exatamente isso. Talvez a memória tenha polido a cena. Mas a força da frase está no símbolo: um homem cercado, ferido, derrotado, tentando transformar o fim numa eternidade.
Solano Lopes morre em Cerro Corá. E a guerra acaba. Mas olha a crueldade disso. Ela acaba quando quase não resta mais nada para destruir. O Paraguai está devastado. Não é só derrota militar. É uma ferida no corpo inteiro do país. Faltam homens adultos. Faltam famílias inteiras. Faltam plantações, ferramentas, comida, estabilidade, futuro. A guerra levou soldados, mas também levou pais, filhos, irmãos, trabalhadores, crianças, tempo. A paz chega, mas não entra como música. Entra como fumaça depois do incêndio. Nas vilas paraguaias, o pós-guerra tem rosto de mulher. Mulheres que enterraram maridos. Mulheres que perderam filhos. Mulheres que carregaram comida, feridos, crianças e luto. Agora elas precisam plantar de novo, levantar casas de novo, ensinar as crianças a viver num país onde a ausência está sentada em todas as mesas. Imagina uma mãe quase colocando um prato a mais por costume. Imagina uma criança perguntando quando o pai volta, e ninguém sabendo se responde com mentira ou silêncio. Imagina uma aldeia onde quase toda porta guarda um nome que não vai mais ser chamado. Foi assim que o Paraguai continuou. Não com glória. Com unha. Com fome. Com memória. E é por isso que essa guerra não pode ser contada só com mapas. Mapa mostra fronteira. Não mostra viúva. Mapa mostra vitória. Não mostra criança esperando alguém que nunca volta. Mapa mostra tratado. Não mostra o som de uma casa vazia. Do lado brasileiro, a vitória também não volta limpa. O Império venceu. O exército ganhou prestígio. Comandantes viraram nomes de rua, estátua, aula. Mas a guerra trouxe uma contradição que não dava mais para esconder. O Brasil escravocrata precisou do sangue de homens negros, libertos, pobres e até escravizados para defender a honra da pátria. Pensa nisso. Um homem podia morrer pelo Brasil, mas muitas vezes não podia viver livre no Brasil. Essa pergunta voltou com os veteranos. Voltou para os quartéis. Voltou como rachadura no chão da monarquia. A Guerra do Paraguai não acabou com a escravidão, mas ajudou a deixar a mentira mais visível. E fortaleceu um exército que, anos depois, teria peso na queda do próprio império. A maior vitória militar da monarquia brasileira ajudou a alimentar forças que participariam do seu fim. A história adora esconder facas dentro das medalhas. Na Argentina, a guerra também deixou marcas. O governo central saiu fortalecido, mas muita gente do interior viu o conflito como algo distante, imposto, sangrento demais. Famílias perderam filhos numa guerra que nem sempre parecia delas. No Uruguai, a vitória veio com gosto de sobrevivência. Um país pequeno, espremido entre gigantes, participou da aliança, mas não controlava sozinho o tabuleiro. E então ficam 4 memórias diferentes. Para o Paraguai, apocalipse e resistência. Para o Brasil, vitória e contradição. Para a Argentina, consolidação e custo. Para o Uruguai, sobrevivência entre gigantes. A mesma guerra. 4 espelhos quebrados. Se histórias como essa te prendem, se inscreve, porque a próxima é ainda mais insana. Mas fica mais um segundo, porque o ponto mais pesado vem agora, depois que os tiros acabam. Começa outra guerra. A guerra pela narrativa. No Paraguai, Solano Lopes vira herói para muitos. O homem que enfrentou 3 países. O líder que morreu sem se render. O símbolo de uma pátria pequena esmagada por gigantes. Cerro Corá vira altar. A derrota vira martírio. A dor vira identidade. Mas outra pergunta continua andando no escuro. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas se Lopes tivesse parado antes? Se você chama Lopes apenas de tirano, apaga o medo real de um país cercado. Se chama apenas de herói, apaga as crianças, a paranoia e a teimosia final. Se chama a Tríplice Aliança apenas de libertadora, apaga a devastação. Se chama apenas de força cruel contra o Paraguai, apaga as escolhas de Lopes. Nada fica limpo. Essa guerra obriga você a segurar 2 verdades ao mesmo tempo. O Paraguai atacou e também foi devastado.
O Brasil venceu e também carregou contradições. Lopes resistiu e também prolongou o desastre. Os aliados tinham motivos e também deixaram um país em ruínas. A história não entrega uma resposta lisa. Ela entrega estilhaços. Mas por trás das versões oficiais, havia gente comum. O soldado brasileiro que voltou sem conseguir dormir. O menino paraguaio que nunca voltou de Acosta nu. A mãe que perdeu 3 filhos. O argentino recrutado longe de casa. O uruguaio lutando numa guerra grande demais para seu país pequeno. Essas pessoas são o centro da história. Não os mapas. Não as frases bonitas. Não os discursos. Porque toda guerra, no fim, precisa responder a uma pergunta simples: quem não voltou para casa? E na Guerra do Paraguai, muita gente não voltou. O fim dos combates ainda não encerra tudo. Falta entender como essa memória foi usada depois. Como o Paraguai reconstruiu sua identidade na tragédia. Como o Brasil transformou Vitória em mito militar. Porque Cerro Corá encerrou os tiros. Mas não encerrou a guerra dentro da memória. A guerra tinha terminado no papel. Mas dentro dos países, ela continuava respirando. Porque quando o último tiro ecoa, ninguém aperta um botão e devolve os mortos para casa. O que sobra é a parte mais difícil: explicar o que aconteceu, escolher quais lembranças viram orgulho, quais viram silêncio, e quais são empurradas para debaixo do tapete até alguém tropeçar nelas de novo. No Paraguai, a reconstrução começou em cima de ausência. Faltavam homens adultos. Faltavam braços no campo. Faltavam famílias inteiras. Muitas mulheres precisaram sustentar casas, plantações, crianças e memória ao mesmo tempo. Elas não estavam no centro das pinturas militares, mas estavam no centro da sobrevivência. Sem elas, o Paraguai talvez tivesse virado apenas uma lembrança cercada de ruínas. E é por isso que a guerra virou mais do que história. Virou identidade. O Paraguai passou a se ver como um país que quase desapareceu e, mesmo assim, continuou. Solano Lopes, morto em Cerro Corá, virou para muitos o símbolo máximo dessa resistência. O homem que enfrentou 3 países. O líder que preferiu morrer a se render. O rosto de uma nação pequena esmagada por gigantes. Mas toda memória tem sombra. Porque a mesma figura que virou mártir também carrega perguntas impossíveis. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se ele tivesse parado antes? Quantas crianças não teriam ido para o campo? Até que ponto resistir era defender o Paraguai, e a partir de que ponto era condenar o Paraguai a sangrar até o fim? Essa é a ferida que não fecha fácil. No Brasil, a vitória ganhou estátua, marcha, nome de rua. O Império podia dizer que venceu a maior guerra de sua história. Mas a medalha tinha ferrugem por baixo. A guerra fortaleceu o exército e mostrou uma contradição que o país tentava esconder: homens negros, libertos, pobres e escravizados foram mandados para defender uma pátria que muitas vezes negava a eles liberdade. Um homem podia morrer pelo Brasil. Mas nem sempre podia viver livre no Brasil. Essa pergunta voltou com os veteranos, os quartéis, a política. A guerra não derrubou a escravidão sozinha, nem derrubou a monarquia sozinha. Mas ajudou a rachar o chão. Anos depois, a escravidão cairia. Depois, cairia o império. E o exército estaria no centro desse novo Brasil cheio de promessas e contradições. A Argentina também saiu diferente. A guerra ajudou o governo central a se afirmar, mas deixou marcas em províncias que nem sempre sentiam aquele conflito como o seu. Famílias perderam filhos longe de casa. Homens foram levados para uma guerra que parecia pertencer mais aos grandes projetos de poder do que às suas próprias vidas. No Uruguai, a guerra confirmou uma verdade antiga: sobreviver entre gigantes exige estratégia, mas cobra preço. O país venceu, mas continuou pequeno, espremido, atento ao movimento dos vizinhos. E então ficam 4 memórias. Para o Paraguai, sacrifício. Para o Brasil, vitória. Para a Argentina, consolidação. Para o Uruguai, sobrevivência. Mas nenhuma dessas palavras é completa. Sacrifício pode esconder erro.
Vitória pode esconder culpa. Consolidação pode esconder dor. Sobrevivência pode esconder dependência. A mesma guerra. 4 versões. 4 espelhos quebrados. E no meio desses espelhos estão as pessoas que quase nunca aparecem primeiro. O soldado brasileiro que volta sem conseguir dormir, porque ainda escuta canhões no escuro. A mulher paraguaia que olha para a mesa e sente falta de homens que nunca mais vão sentar ali. O menino de costa nu, pequeno demais para carregar uma pátria nas costas, mas grande o suficiente para morrer por ela. O argentino recrutado longe de casa, tentando entender por que sua vida foi colocada numa disputa tão maior que ele. O uruguaio lutando numa guerra em que seu país tinha bandeira, mas nem sempre tinha controle do tabuleiro. Essas pessoas são a verdade que sobra quando a poeira baixa. Não os mapas. Não os discursos. Não as frases lapidadas depois. A verdade é que toda guerra, no fim, precisa responder a uma pergunta simples: quem não voltou para casa? E na Guerra do Paraguai, muita gente não voltou. É por isso que essa história começou num rio. Porque o rio viu tudo. Viu o Marquês de Olinda ser capturado. Viu navios pegarem fogo em Riachuelo. Viu soldados passando com medo, comida, munição e febre. Viu a guerra virar lama, pântano, cerco, fome e infância destruída. Depois veio o Tuiuti, e o campo mostrou que a guerra não seria rápida. Depois veio o Humaitá, e a fortaleza mostrou que algumas portas só se abrem cobrando almas. Depois vieram Itororó, Avaí e Lomas Valentinas, e o Paraguai começou a ser quebrado por dentro. Depois veio a Costa Nu, e a guerra perdeu a última desculpa bonita. Depois veio o Cerro Corá, e Solano Lopes morreu tentando transformar derrota em eternidade. Mas o roteiro inteiro leva a uma pergunta só: quando um líder diz que está salvando um país, como você sabe se ele ainda está salvando, ou se já está arrastando todos para o abismo? Essa pergunta não serve só para o Paraguai. Serve para qualquer nação que confunde orgulho e destino. Serve para qualquer governo que chama sacrifício de honra quando quem paga a conta é o povo. A Guerra do Paraguai foi uma guerra de rios, pântanos, mapas e presidentes. Mas, no fundo, foi uma guerra sobre limite. O limite de um país pequeno cercado por gigantes. O limite de um império tentando provar força. O limite de alianças feitas por interesse. O limite da obediência. O limite da resistência. O limite entre coragem e teimosia. E talvez seja por isso que ela ainda incomoda. Por que não dá para colocar todos os culpados de um lado e todos os inocentes do outro? O Paraguai atacou e foi devastado. O Brasil venceu e carregou contradições. A Argentina consolidou o poder e deixou feridas. O Uruguai sobreviveu, mas não saiu ileso. Lopes resistiu, mas também prolongou o horror. Os aliados tinham motivos, mas deixaram um país em ruínas. Nada fica limpo. A história não entrega uma resposta lisa. Ela entrega estilhaços. E cabe a você olhar para ele sem desviar. Porque no começo era só um navio no rio. Depois era uma aliança. Depois era um continente em guerra. Depois eram pântanos cheios de mortos. Depois eram crianças no campo. Depois era um homem ferido dizendo que morria com a pátria. E no fim, era a América do Sul tentando entender como deixou a água ficar vermelha. A guerra acabou em 1870. Mas toda vez que alguém conta essa história, o rio escurece de novo.